Olá, sejam muito bem-vindos. Então, chegamos à live para nós falarmos sobre os pedidos da ressonância do professor Hélio Couto. É uma orientação que eu recebi, que eu aplico e que eu entendo que é a melhor forma de a gente usar um recurso como a ressonância, sem que a gente meta os pés pelas mãos ou se antecipe e em alguns pedidos que a gente ainda não tem capacidade física, emocional, psíquica e amorosa. Eu inventei uma nova capacidade para manifestarmos, tá? Então eu vou falar um pouquinho com você sobre isso. Ai, tem uma bolsinha da minha filha que quebrou as pérolas. Vou ter que arrumar isso aí. E aí, amores? Me atrasei um pouco porque demorei um pouco mais para fazer tudo que eu tinha que fazer na rua. Aí cheguei agora, meus amores. Mas vamos lá. Se tiver muito barulho, eu coloco os fones, tá? É pra ter redução de barulho no iPod, mas no fim eu acho que fica mais barulhento ainda. Eu acho que ele tem aquela inversão que faz o som externo ficar mais próximo ao invés de a redução de ruído, né? Gente do céu, como é que vocês estão, amores da minha vida? Já tá toda a galera aqui, rapidinho. Deixa eu dar um oi pra vocês. Como é que vocês estão? Ana, tô feliz demais. Tanta coisa acontecendo. Célia, que coisa boa. Que coisa boa. Eu recebi umas mensagens hoje de manhã, nem todas eu pude ler. Teve umas que foram bem longas, né? Aí eu vou lendo aos poucos. Não tem barulho não, tá? É porque tem obra aqui perto de casa. Tem 2 obras grandes e aí tem bastante barulho. Gente, deixa eu conversar uma coisa com vocês sobre pedidos da ressonância. E tinha mais uma coisa que eu tinha que falar. Vocês vão me lembrando aqui que eu prometi mais uma coisa de falar. E agora eu não anotei. E aí eu esqueço. Eu sempre tenho que anotar. Gente, vivam com o caderninho. Porque sem o caderninho você vai esquecer. Por que eu digo isso? Porque vem da consciência crística. Não é teu ainda, né? Então, a gente vai recebendo, conforme a gente vai recebendo, a gente vai passando, e conforme a gente vai passando, a gente vai recebendo mais, tá? Sejam bem-vindos, amores da minha vida. Tô acenando aqui. Vamos lá. Vocês que estão aqui, que são ressonantes do professor Hélio Couto, já tem um grau um pouquinho mais avançado, mas mesmo assim vocês estão no período, pelo que eu reparo, tá? De mortification, e adentrando o final do tempo do aprendizado e adentrando aquilo que nós falamos sobre o tempo da aceitação. Lembra lá? Deixa eu ver que dia foi que ele fala das condições do aceite a abundância. Dia 3 foi bem importante, né? Como foram importantes esses dias no topo da montanha. Tempo intermediário. Tá. Vamos ver. Eu primeiro preciso situar mais ou menos as condições do tempo da aceitação, tá? Eu vou voltar ao dia 6 e ao dia 7 só para dar uma orientação do tempo em que a gente tá? Porque varia a forma de fazer pedidos para ressonância dependendo do período que você tá, em que tempo você tá. Mas uma orientação bem prática e bem simples e que a gente esquece de fazer, porque o professor Hélio Couto diz: ressonância harmônica não é para conseguir casa, carro, apartamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é mesmo, tá? No entanto, se você não tem casa, carro, apartamento, você só pensa nisso se você não chega em iluminação, tá? Então, o único objetivo tem que ser o quê? Iluminação. Para isso, você precisa ter uma certa estabilidade financeira, emocional, né? Você precisa estar meio que resolvido ou aceitando que não está resolvido e que tá tudo bem mesmo assim. Que aí é transcender o degrau, é parar de pensar nos degraus de Maslow. Entende? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, assim, ou eu tô casada e muito bem casada, ou eu realmente não vou pensar em relacionamento, eu vou pensar no meu autoconhecimento.
ou eu vou pensar em poder, ou eu vou pensar em subsistência, ou pensar em outra coisa. Eu não vou resolver a questão relacionamento, mas eu não vou pensar sobre isso. Entende? Aí você transcendeu para em um outro momento voltar a pensar sobre isso, entende? Mas o que eu quero que você faça agora é uma lista, eu até vou anotar aqui porque depois eu cobro de vocês, né? De tudo o que te incomoda. Hoje, faz uma lista de tudo que te incomoda hoje. Tá? Eu preciso que você faça essa lista. Por quê? Porque é isso que você vai pedir para resolver na ressonância. Ou você vai escolher, por vontade própria, transcender isso e dizer, olha, tudo bem, eu não tenho relacionamento, mas eu realmente não me importo com isso, o que eu quero é iluminação espiritual. Entende? Se for nesse caso e dessa forma... Ah, Elizabeth, foi você que pediu, né? Sim, ela tá me agradecendo aqui pela live. Se for assim e se for dessa forma, ok? Aí sim você pode pedir direto alguma coisa mais avançada em nível consciencial. A primeira coisa que eu aconselho a vocês a pedir na ressonância, que já acontece mesmo que você não peça, é limpeza de todos os traumas. Segundo, limpeza e correção de todas as crenças limitantes que impedem, não tem como impedir, ou atrasam a minha iluminação espiritual. Terceiro, amor, arquétipo, alegria, arquétipo, prosperidade, arquétipo, tá? Pede esses arquétipos. Gente, isso aqui já são 3 ondas, né? Entendeu? Tu não vai pedir tudo isso de uma vez, querido. Tá? Porque tu não aguenta. Nem adianta pedir. Tu não aguenta. Tá? Então começa pelo uma onda. Pede sempre o reforço da onda anterior, aí adiciona mais pedidos. Aí pede a próxima onda, adiciona mais pedidos, tá? Isso aqui. Esses 3 tem que pedir. Mais aquilo que te incomoda, por exemplo, que nem eu falei pra vocês. Eu tinha minha casa infestada de pragas, né? E aquilo me irritava muito, então tinha muitas pragas na minha casa. Desde aqueles besouro, aqueles... Tinha tudo, gente. Tinha aqueles mosquitos que transmitem leishmaniose, tinha dengue, tinha tudo lá no meu jardim. Né? Tinha tudo. Vocês não têm noção. Teve até uma época que tinha um vizinho que tava criando galinhas. E teve aquelas pulguinhas de galinha que é bem pequenininha, assim, é milimétrica, tu nem vê, sabe? Infestou a cama das minhas filhas, gente, com a casa toda fechada, sem nunca abrir por causa do ar-condicionado, que lá na Bahia, no inverno, no sertão, é 36 graus, né? Então, só para vocês terem uma ideia, e as minhas filhas choravam, eu não sabia o que era. Eu também sentia muita coceira, que assim, eu não sabia o que era. E depois que a gente descobriu, aí foi feita a retirada das galinhas, enfim, aquilo tudo, né? E graças a Deus que a gente tinha funcionárias bem dessas raízes, sabe? Que aí sabia o que era, sabia como terminar isso, como fazer e tal, e aí foi feito tudo lá em casa, graças a Deus. Aí teve uma época que teve infestação de ratos, aí teve uma época que foi as moscas varejeiras,
Aí teve uma época que foi escorpiões, aqueles escorpião da Bahia, que tem os que tem em todo o Brasil, né? Mas tem uns escorpião que são tipo uma centopeia, assim, sabe? Tem outro nome que eu não sei como é que é o nome. E que mais que teve? Deixa eu falar. Cobra. Sim, tinha rato, tinha cobra, né? Deixa eu ver mais o que. Bom, morreu meus 2 cachorros, que era da minha sogra, o outro era do meu marido. Mas os 2 ficaram lá em casa, viraram meus, né? E um morreu daquele jeito lá, que pegou aquela doença que vai sangrando até morrer, sabe? Horroroso isso. E a outra foi perdendo as pernas, teve problema de pulmão. E uivava de dor toda noite. E eu fazendo reiki nela, fazendo curas. E eu ruim. Eu morrendo também, porque nessa época eu tava passando pela minha noite escura da alma, então eu não tinha força para rezar. Eu não tinha força, gente, para levantar da cama. Eu pedia a Deus que me desse força para mais um dia, porque eu não tinha. E eu tinha que cuidar das minhas filhas. Sabe? Então, como eu passei por tudo isso, eu fui pedindo na ressonância a solução de tudo isso, porque isso realmente era o que me incomodava. Nós estávamos com problema financeiro, estávamos com problema, claro, no casamento, estava com familiares com pensamentos suicidas, justamente por causa da questão financeira e tudo mais. E tinha todos esses problemas, ainda minhas filhas adoeciam e eu não tinha força. Gente, olha só, quando eu botava as meninas na cama, eu não tinha força para ir tomar um banho para dormir. Sabe o que é isso? E tomar um banho num calor de 36 graus, mesmo com ar-condicionado, é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida. Entende? É tipo assim, melhor coisa. E eu não tinha força para ir tomar um banho. Então a gente julga muito. E quem olha de fora não vê o que cada um de vocês estão passando. Por isso que eu digo, eu sei o que vocês estão passando. E eu sei mesmo que eu não saiba os detalhes. Mesmo que eu não saiba a especificidade do que é, eu sei o nível de dor que tem que ser para que tu tome uma atitude. E eu sei que é nível máximo o que você estiver passando. Ou o que você passou, se você já passou o tempo do aprendizado ou a noite escura. Que provavelmente é o caso de quem tá aqui nesse momento. Tá? Os que estão fazendo os 40 dias, eu tô falando, né? Karina e Ana, eu não sou ressonante. Fala de forma prática que é pra gente que não teve esse conteúdo, por favor. Sei só instintivamente. Tá? Não tem problema não. Eu vou ensinar a fazer a ressonância também. A gente pede pro Sorélio Couto porque a gente não acredita que o mundo é como é, que as coisas são como são. Aí a gente tem que pedir para uma outra consciência fazer pedidos para nós que é desnecessário. Né? Mas importante, porque com ajuda tudo é mais fácil. Eu digo que a gente não faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, gente. Parem de se iludir. Ninguém faz nada sozinho, porque tu nem existe sozinho, tu só existe em relacionamento. Deus só tá no relacionamento de um filho com outro filho. Em um curso em milagres, Jesus chega a dizer que tu só será curado quando tu pedir para Deus, que Deus te ensine a curar o teu irmão. Então é na cura do teu irmão que tu recebe a tua.
O que não deu para entender de tudo isso? O que não deu para entender, sabe? É muito simples, gente, a gente entender que Deus é tudo e todos o tempo todo, que a gente nem existe, só existe Ele. Por que tu vai guardar mágoa? Por que tu vai guardar não perdão? Por que tu vai ficar guardando teus traumas? Pra quê? Só libera e deixa aí. Ana é a ressonância. Bom dia. Eu não entendi, Fernanda. Vixe, cheguei atrasada. Chegamos agora, gente. Chegamos agora, tá, gente? Chegamos agora. Estamos agora começando a live. Foi me pedido pela Beth para falar sobre como fazer os pedidos para ressonância. Eu disse, além de falar sobre como fazer os pedidos da ressonância, e eu preciso dizer em que fase, você precisa identificar em que fase você tá do processo para saber que tipo de pedido fazer, tá? Você é nosso Hélio Couto. Ah, a Ana é a ressonância, você é o nosso Hélio Couto. É, sou sim. Sabe que eu tenho uma amiga clarividente? Ela é daquelas médium bem completa, né? Aí, às vezes, ela me olha, ela diz que ela vê só luz. Às vezes, ela me olha, ela vê a cara de Jesus. Às vezes, ela me olha, ela vê a cara do Hélio Couto. Quando eu tô fazendo uma palestra ou coisa assim, nesse sentido, eu sinto a energia dos dois, tá? Eu sinto a energia de Jesus bem aqui e a do Hélio Couto aqui. Eu sinto a energia dos dois. Eu sinto eles, né? Eu sinto como se fosse a presença, a consciência deles, né? E é engraçado que eu não sei se eu pedi algum dia essas consciências. Eu acho que eu nunca pedi. E na ressonância, né? Até porque agora não posso mais fazer pedido. Só que eu queria brincar, né? Não, gente, vamos falar bem sério. A gente é a ressonância. Se a gente entender que o teu pensar e o teu sentir é o manifestador e é instantâneo. Lembra que eu falei hoje de manhã, na live de hoje de manhã, que tu fez uma fofoca do vizinho, tu ficou com um problema no olho, tu não assimila uma coisa com a outra, mas foi isso que aconteceu? Tu não assimila uma coisa com a outra, entende? Mas nós só existimos em relacionamento. Se tu te relaciona com o Filho de Deus, fazendo uma fofoca, fazendo uma intriga, tu vai receber. E tu não recebe, às vezes, a mesma coisa, mas tu recebe instantaneamente aquela onda que se manifesta de alguma forma no teu corpo físico, alguma coisa que tá mais frágil, alguma coisa que tu sente medo, alguma coisa nesse sentido, vai se manifestar. Também não sou ressonante, comecei há pouco também a assistir a palestra do professor Hélio Couto. Eu parei em 11 ondas porque entendi que somos a ressonância que acessando Deus em nós criamos. Sim, Cláudia, mas dá para continuar mesmo assim, não precisa. Pode parar, claro, né? Mas também tem coisas que facilitam a ressonância durante o processo, tá? Porque a gente duvida muito. A gente duvida muito e a ressonância ajuda com isso, né? Você é uma bênção, Ana. Fica mais fácil entender o que o professor Hélio Couto diz. Obrigado, Kelly. Agradeci o Hélio na última ressonância e queria tentar. O Hélio é maravilhoso. Posso? Opa, ajuda é sempre bem-vinda. Cláudia, tua vida tá resolvida? Tu já iluminou? Não, então continua fazendo ressonância. Porque se a gente não iluminou, se a gente não se tornou Cristo, se a gente ainda não tá com a vida toda resolvida, é porque ainda precisa de ressonância. A Beth. Ana, já sou ressonante. Pedi a onda 3 vezes. Tem coisas que nunca se realizaram e outras que pedi em 2015 que se realizaram ano passado. Será que realizam porque soltei, ou seja, deixei de pedir o quê? Não, gente, ó, sempre façam um pedido que
façam os pedidos de vocês e finalizem toda a ressonância, que qualquer pedido que vocês fizeram e não é para sua iluminação espiritual seja cancelado. Por quê? Porque eu pedi a venda da fazenda, além de eu pedir livramento, todos os insetos, roedores e não sei o quê, porque eu pedi isso na ressonância, gente. Acho que foi na primeira, segunda onda. Acho que foi na primeira. Eu pedi um monte de consciência do povo do marketing digital. E eu realmente fiz os cursos, sabe? Entendi. Só que eu não consigo aceitar a forma como eles trabalham, então eu não consigo receber. Eu recebo, eu entendi, mas eu não acredito que a forma como eles trabalham seja... eu não acredito que, por exemplo, porque para Ana o processo foi assim, assim, assado, para Joana, para não sei quem, para mim também vai ser. Eu não acredito que nós somos tão imbecis a ponto de ser Maria vai com as outras nesse sentido, entendeu? Eu quero que tu experimente por ti. Por isso que eu faço tantas lives. Porque se eu fizer as lives, você vai experimentar na live. Você vai experimentar no vídeo. Por ti mesmo. E aí você vai querer comprar o curso ou não. E eu sei que a divindade quer que eu viva disso. Mas eu ainda não sei nem como fazer isso, porque eu não vou fazer de qualquer jeito. Entende? Eu não vou forçar a venda de curso, eu não vou forçar, faça isso, faça aquilo, não vou. Não vou. Porque não é o que eu acredito. Entende? Eu vendo um imóvel de 500 mil reais, que é 350 mil, Minha Casa Minha Vida, que é o valor mais baixo de imóvel hoje aqui na minha cidade, mais ou menos, tem de menor valor, tá? Mas o Minha Casa Minha Vida vai, por exemplo, até 350 mil reais. 3 vezes 6, 18. Tá? Dá 18 mil de comissão, vendendo um imóvel assim, dá mais, dá uns 20 e poucos, né? 21, né? Vendendo um imóvel, Minha Casa Minha Vida. Tá? A maioria dos imóveis que a gente tem para vender é de 500 a 1 milhão, 1,5 milhão. Tá? Uma comissão de 1 milhão é 60 mil reais. Um imóvel, um único imóvel. Eu sempre vendi e vendi muito. Entende? É um negócio que eu fiz a vida inteira. Vender. Eu fui pra Bahia, eu fui vender hortes, coisa que eu nunca tinha vendido na vida. Eu fui vender cebola e tomate, em média e longa escala. Eu nunca tinha feito isso na vida. Tá? Aí eu comecei a vender. Eu vendi, não só vendi mais que os vendedores profissionais dessas grandes empresas, como vendi à vista, e ele sempre para 30 dias. Entende? Então eu não tenho problema de vender. Não é por isso que eu não vendo meus cursos, sabe? Eu não vendo meus cursos porque eu ainda não acho justo alguma forma de como ele é o processo da venda. Eu não acho certo como é o marketing de manipulação. Eu não acho certo. Então eu não faço isso. Inclusive tem um monte de gente aqui que quer comprar os meus cursos e eles estão trancados pela Hotmart. Porque eu tenho aulas gratuitas do meu curso no YouTube, e aí a Hotmart não aceita que eu tenha algumas aulas gratuitas, que foi a divindade que me pediu para deixar gratuitas, umas gratuitas e as outras aí depois é só dentro do curso, só para o pessoal ter um conhecimento, fazer uma introdução do que é.
Com aquelas aulas já dá para ter uma mudança na forma de pensar e de sentir, para que a pessoa possa também adquirir o curso, entende? E a Hotmart não aceita isso, então eu tenho que mudar de plataforma. Só que o meu curso são mais de 400 aulas, fere outra coisa, fere a preguiça da pessoa. Porque as pessoas querem magia, querem o resultado para ontem. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, o meu produto, ele fere muitas coisas do que seria o marketing. Mas eu nem tô. Eu sou tipo professor Hélio Couto, sabe? Inclusive, eu vou usar uma outra plataforma agora. E colocar todos os cursos lá. Eu acho que eu vou fazer por assinatura. Só vou deixar alguns cursos que é venda direta. O que eu vou dizer pra vocês? Tem que estudar todo o conteúdo de Ana Long. É que nem Hélio Couto. Você tem que estudar todo o Hélio Couto e toda a Ana Long se você quer realmente receber por osmose. Se tu fizer isso, tu recebe por osmose. Entende? Tu só senta em meditação e recebe. Se tu estudar todo o conteúdo do Hélio Couto e da Ana Long, deu. Tu não precisa estudar mais nada. Senta e recebe a unção disso que você estuda. Dá pra entender? Você recebe por osmose. Porque o professor Hélio Couto, todas as palestras deles são canalizadas. Eles levantam alguns problemas que eu recebi a solução. Ao assistir as palestras dele, eu levanto alguns problemas que você vai receber a solução. Dá pra entender o que eu tô falando? Não existe ser sem relacionamento. Não existe isso, entende? Então, até o fim do ano, eu prometo pra vocês que eu vou deixar alinhadinho o despertar crístico para todos os alunos. Eu tenho certeza que vou ter que gravar muitas aulas ainda, porque eu tenho que gravar o meu despertar crístico. Então, eu vou receber certinho como é que vai ficar essas aulas, como é que não vai ficar, que curso eu tenho que lançar, porque provavelmente vai vir um curso, ou 2 ou 3, pelo menos mais 3 cursos eu sei que eu vou ter que lançar. Eu não sei em quanto tempo. Um que desperta a consciência crística mais rápido, mais prático, com mais troca de sentido, porque tem pressa, tá? A divindade tá com pressa, a gente tá sendo acelerado. Tá? Tudo está acontecendo um ano antes de acontecer, do que seria o projeto, tá? Então tem pressa. Segundo, ensina a sustentar. Não adianta nada você despertar e você não saber sustentar a consciência crística, porque você volta. E o pior é que você fica com angústia e agonia, porque você fica com uma consciência divina universal, numa forma humana, agindo e pensando aqui, e tendo a outra consciência. Aquele estado de angústia e agonia se intensifica. Então a gente precisa saber sustentar a consciência crística. E o terceiro, que é a iluminação de 100%, que é quando a nossa própria centelha em formato de luz desce sobre nós. Eu recebi isso como que acontece, tá? Eu não sei se naquele momento aconteceu realmente comigo ou só me mostraram que aconteceu. Eu não consigo identificar essa diferença, sabe? Tem coisas que eu não consigo identificar. Talvez seja proposital, talvez eu realmente não me veja como Jesus me vê, que foi o que ele disse no meu último atendimento da minha equipe. Talvez seja isso, talvez eu ainda queira me ver como humana. Talvez eu tenha medo do trabalho que tem pela frente e mesmo inconsciente, sabe? Talvez eu queira ficar mais um pouco sendo igual, desmemoriada, sabe? Então tem muita coisa em mim também que tá vindo à tona. Porque antes eu só queria iluminar. E aí depois que tu chega lá, tu tem que aprender a sustentar isso. E é isso que eu tô tentando viver. Uma vida humana com uma consciência divina. E não é fácil. Se você achava que era difícil viver a desmemoriação, tu vai ver quando tu te rememorar ainda estiver na vida humana. É mais difícil ainda porque uma coisa é incongruente com a outra.
E aí eu tô cheia de consciências que eu vou botando dentro de mim. E aí eu não dou conta da minha consciência. Entende? Então é tudo coisas que eu tô experimentando no meu laboratório para poder, que nem foi me mostrado o que eu sou. Eu sou a pessoa que tá atravessando o rio junto contigo e tô num passo à frente, pisando na pedra certa para que tu não caia dentro do rio. Ou se cair, cai na parte rasa, que seja mais rápida a tua passagem, menos indolor. Mas para isso eu preciso primeiro testar o caminho, fazer o caminho, entende? E eu testo tudo, eu sou muito executora. Bom, vocês me veem aqui, vocês veem o quanto eu executo. Os exemplos que eu dou da minha vida não é porque eu quero me achar ou me aparecer, ou ai, tu só fala de ti, ou é narcisista. Cara, não é por isso. Porque eu passaria bem menos vergonha se eu não falasse de mim. Se eu falasse de alguém, as pessoas, nós, né? Porque dar minha cara a tapa e mostrar a minha vida, a minha realidade, como eu superei ou estou superando determinadas coisas, é humilhante. Mas eu preciso fazer isso. E desde o começo eu assumi esse compromisso de fazer isso. Sabe por quê? Porque você tem que entender como é o dia a dia real de quem está nessa busca do caminho espiritual, da iluminação espiritual. Porque absolutamente ninguém na face da Terra fala disso. Ninguém teve a coragem de vir e botar a cara a tapa como eu tô fazendo. E eu só faço isso porque eu realmente não me importo com o julgamento. Não me importo. Eu não vou dizer que a Ana Humana não sofra, mas eu não me importo. Eu tenho que executar um trabalho e eu executo o trabalho porque eu sei a quem eu sirvo. E é só o julgamento dele que me interessa. E é só fazer o que ele me designou para fazer que me interessa. E não é fácil, porque na minha vida humana eu recebo julgamentos 24 horas por dia, o tempo todo. De todas as pessoas. Menos das minhas filhas. Porque é engraçado, né? E é isso que eu também queria falar pra vocês. Eu acho que eu tenho que até adicionar naquele curso As Deusas em Mim isso. Porque os nossos filhos, gente, o que tu fala pra eles é implante. Eles têm uma crença tão grande naquilo que tu fala que tu não tem noção do poder que tu tem como mãe e como pai. É tão grande que eles nunca duvidam da tua palavra. Se tu disser qualquer coisa pro teu filho, ele vai acreditar. Então sejam merecedores disso. Faz o teu filho, seja sempre sincero com o teu filho, sabe? Porque o que tu disser, ele vai levar para sempre como verdade. O que tu disser sobre ele, contra ele, características dele, tu é preguiçoso, tu é lento, tu é isso, tu é aquilo, tu não sei o que. Então tu pode até dizer, ó, tu tá muito choroso, o que tá acontecendo? Não, tu é choroso, tu é manhoso, sabe? Não dê a característica. No coaching a gente usa de dar a característica que tu quer que a pessoa tenha. Agora eu vou entrar no extra da ressonância. Como é que tu faz a ressonância no teu filho? Tu pode fazer acordado, normalmente. Dá a característica que tu quer que ele tenha e faz dormindo. Eu fiz nas minhas filhas dormindo. Quando elas nasceram, eles nem me entregaram ela, de tamanha gravidade do grau que elas nasceram. Eu não encostei nas minhas filhas, gente. Eu fui encostar um dia depois, né? Porque eu levantei da cama do hospital, que eu não conseguia nem levantar. E fui procurar onde é que estavam minhas filhas. Fui até a UTI.
Entende? E eu sei o quanto, para uma criança, 1 segundo de separação é muita separação da mãe, sabe? Então eu fiquei meses depois dos 3 meses dela, que eu fiquei sem raciocínio nenhum. Depois dos 3 meses que elas começaram a intercalar o dormir, que eu fui aí dormir na minha cama, porque eu dormia no sofá com elas. Depois dos 3 meses, aí eu comecei a voltar a raciocinar, porque elas intercalavam o sono, não era mais as duas juntas. Depois dos 2 meses, elas começaram a intercalar, com 3 meses elas começaram a me dar meia hora. Entende? Meia hora. E eu falava com uma amiga minha que tinha recém ganhado gêmeos também, e ela disse: ai, Ana, vou dormir agora, porque daqui 3 horas as meninas acordam pra mamar. Eu, o quê? Daqui 3 horas, as minhas daqui 5 minutos, eu nem durmo, porque eu já sei que daqui 5 minutos elas já estão acordando. Entende? Então foi muita coisa que aconteceu comigo. E eu só tô viva porque a divindade me sustentou. É aquilo que eu falei pra vocês, que eu chorava num desespero, em silêncio, sem ninguém ver, na madrugada, tudo assim, né? Por causa dos julgamentos. E eu sentia o abraço da luz do meu mentor. Eu sentia, gente, eu juro que eu sentia. Eu sentia como se fosse asas de anjo me abraçando. Eu sentia o abraço. E eu dizia: muito obrigada, eu sei que tu tá aqui me ajudando, mas eu queria muito que alguém encarnado me desse um abraço, me ouvisse, me visse o que eu tô passando. Porque ninguém nem me enxerga. Então eu sei o que tu passa. E não importa o que seja, eu sei que é no grau máximo. E eu preciso que tu anote o que te incomoda, porque se for uma unha encravada, isso vai te impedir de iluminar. Confia em mim, vai impedir. Porque é 100%. É 100%. 100%. É transparente. É ingênuo como uma criança. A criança tá com vontade de fazer cocô, ela levanta a saia e vai pro banheiro. Ela não espera chegar no banheiro para levantar a saia, entendeu? Essa ingenuidade, essa espontaneidade que a gente perdeu, a gente precisa resgatar. Não tô dizendo que é pra vocês saírem por aí com a saia levantada, mas tu entende o que eu quero dizer? Dá pra vocês entenderem o que eu tô dizendo? Tem uma amiga de mães de gêmeos, ela disse que eu a ajudei muito e nem tinha noção disso. Gente, tu ir lavar uma louça pra uma mãe de gêmeos, tu dizer... Olha, eu tive uma amiga que quando tinha 2 meses, as meninas, ela já tava em outra cidade, ela morava na Chapada, que foi o primeiro lugar que eu morei. E ela veio me visitar e ela disse assim: amiga, cara, eu não via ela fazia 2 anos. E aí ela veio e ela disse assim: amiga, vai dormir, eu olho as meninas. Aí eu disse: Bárbara, eu nem acredito que eu tô ouvindo isso. Eu falei pra ela: muito obrigada. Mas realmente, no fundo do meu coração, mesmo que eu não durma, já fiquei tanto tempo sem dormir, eu só quero te ver, eu só quero ficar contigo. E aquele dia as gurias dormiram a tarde inteira. E eu fiquei a tarde inteira com a minha amiga. Olha só. E nunca isso tinha acontecido. Nunca. Né? Ela foi lá a primeira vez, as meninas tinham 2 meses, 2 meses e pouquinho. E eu consegui ficar a tarde inteira com a minha amiga, conversando com a minha amiga, entende? Mas vocês não têm noção. Mas o que eu quero dizer pra você é que
eu não tinha essa consciência, gente. Eu tava começando no processo. Foi com o nascimento delas que começou o meu processo, tá? E eu não tinha noção nenhuma. Claro que eu já tinha estudado coaching, eu já tinha estudado algumas coisas de PNL, eu já tinha estudado arquétipos, eu já tinha me formado, me pós-graduado, trabalhado 20 anos com imóveis, já estava trabalhando no agronegócio há uns 2, 3 anos. Então eu já tinha, assim, eu não era uma criança, né? Mas parecia que era pior ainda isso, porque tudo aquilo que eu sabia, o que eu conhecia, não servia para nada. Não servia para nada. E por isso que para mim foi muito fácil ir desapegando, sabe? Foi muito fácil desapegar porque eu percebi que o que eu sabia não servia para nada. Entende? Eu vou pegar um negócio para usar. E uma água, porque eu tô ficando com calor, gente. Hoje vai ser quente. O que eu quero dizer pra você é que duvidar de você enquanto estiver na forma humana, eu acho que isso não tem como não acontecer. Até ter a iluminação de 100%, isso vai acontecer, sabe? Vai acontecer, tu vai duvidar. Mas confia naquilo que eu te falei hoje de manhã também, na live de hoje de manhã. É a live do dia 34, né? Para quem vê depois o vídeo. Não é tu que faz, é o Pai através de ti. Se a gente entender isso, entender bem isso, acabou. Entende? Eu sei que quando a gente tá sofrendo, quando a gente tá com medo, quando a gente tá no processo, quando a gente tá na noite escura, quando a gente olha pra nossa vida e começa a ver que nunca nada deu certo, inclusive quando tem essas coisas, vai fazer apometria. Porque provavelmente tu tem obsessores, tu tem chips, tu tem implantes, vai fazer apometria. Porque nós que viemos para fazer esse tipo de trabalho, a gente é obsidiado já na gravidez, entende? Tudo é feito para impedir o nosso trabalho, porque a gente veio para botar abaixo o mundo, entende? Se a gente veio para botar abaixo a separação, o sentimento de indivíduo, e trazer a consciência crística, a consciência da união, a consciência de que somos o Pai em manifestação, você acha que enquanto eles não tinham uma chance de tentar impedir o nosso trabalho não ser impedido? E eles são quem? Eles também são o Pai. Desmemoriados, mas também são o Pai. Tudo faz parte do processo. Entende? Tudo faz parte. A Fernanda tá dizendo que o dela dormia muito pouco também. É, gente, mas não é só isso, é tudo, né? Cada um sabe o seu momento, a sua dor. Por isso que eu digo, faz aquilo que te incomoda e pede na ressonância a solução dessas coisas que te incomodam. Não esquece dos traumas, da limpeza, do amor e de fazer os pedidos. Se você tem alguma coisa em relação ao seu trabalho, eu trabalho com autoconhecimento feminino, eu trabalho com não sei o que. Sempre vai ter pessoas que você admira no seu meio e você pode pedir sim a consciência dessas pessoas, tá? Mas lembre sempre de, no final de cada pedido da ressonância, pedir que o que não for para a tua iluminação espiritual, que seja cancelado, tá? Tem que fazer esse pedido. Eu tinha tantas e tantas e tantas consciências lá, eu chegava a fazer 18 pedidos de consciência. E eu tinha tantas e tantas coisas que eu pedia, que um dia nos registros akáshicos eles viram como se fosse assim um funil aqui assim, cheio de palavras na minha cabeça, e aquilo tava me deixando louca, sabe?
aquele monte de palavras. E aí eu pedi para cancelar tudo que não fosse para minha iluminação espiritual. E aí tudo aquilo sumiu. Era tudo desnecessário, olha só. Então, observa os pedidos que você faz. Peça coisas que assim, ó, que você se lembre de que você é o Cristo, que você desperte a consciência crística, que você consiga sustentar a consciência crística, que toda a tua vida material seja resolvida, que toda a tua vida de relacionamento seja resolvida. Aquilo que é importante para você. O Hélio Couto diz, ai, que perda de tempo pedir autoconhecimento na ressonância. Pede a consciência de um iluminado, ele fala, né? Mas você pode pedir a tua própria consciência iluminada, entende? Porque ela já existe. É isso que eu digo, pede o teu próprio ser. Eu nunca pedi, depois que a gente vai tendo mais consciência, né? Depois disso, eu digo, meu Deus, mas eu não quero a consciência de outra pessoa, apesar de que somos todos a mesma, só tem uma única consciência, né? Mas então eu quero... Aí um dia eu disse assim, ai Jesus, eu quero me lembrar do meu tempo contigo. E aí ele me disse, o meu tempo contigo é agora. Eu digo, mas eu queria lembrar, tipo, daquelas visões que eu tive, né? Como é que era, o que que a gente acordou, como é que é o projeto, né? De iluminação planetária. Eu queria esses detalhes. Como é que é esse projeto? Como é que funciona? Eu queria lembrar disso, sabe? Só que um dia eu entendi que se eu não lembro é porque não é pra eu lembrar, é pra eu ir falando pra vocês aos poucos, conforme a minha memória vai sendo restaurada, pra que eu não dê um colapso em vocês, entendeu? Porque eu falo tudo, vocês sabem que eu falo, né? Então, até em mim é restaurado aos poucos para que eu vá falando. E para mim, eu não sei quase nada. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sei quase nada. Os meus amigos, as pessoas que eu conheço, que são médiuns, clarividentes e coisa e tal, dizem, nossa, Ana, ninguém entende o que tu fala porque é muito profundo. Por que isso? Porque aquilo, eu digo, meu Deus, para mim é tão superficial que eu falo. É tão superficial pra mim, é tão banal, é tão óbvio. Mas eu entendo que a vida inteira a gente se sentiu separado. E que voltar pra casa é a coisa mais incrível que pode acontecer na nossa vida. É o fato da existência. E eu tenho o costume de não comemorar essas coisas, sabe? Essas vitórias, não ver nada assim como um grande fato, um grande evento e nem algo como terrível e acabou a vida. Eu não sou extremista, eu nunca fui extremista, sabe? Agora ferrou tudo. Ai, agora solucionou tudo, agora eu tô salva, agora eu tô perdida. Eu nunca fui assim extremista, eu sempre fui muito racional, muito pé no chão. Eu sempre gostei de colocar meus problemas na minha frente para eu olhar para eles com verdade e dizer, olha, vamos resolver isso aqui. Chegou a hora, entendeu? E ao mesmo tempo, quando eu faço uma grande venda ou alguma coisa muito incrível, né? Que nem quando eu despertei a consciência crística, eu fiquei tão emocionada, mas eu nem tinha com quem falar isso. Eu gravava os vídeos na hora marcada, no dia marcado, aquela coisa toda, né? Mas eu não tinha nem com quem falar isso, com quem conversar, quem entendesse isso. Olha que honra vocês terem aquele grupo do WhatsApp que todo mundo comenta, que todo mundo fala, que todo mundo mostra a sua experiência e tem pessoas que estão lá e que estão vivendo a mesma coisa. E aí vocês entendem como é real e como é uma questão de experimentação. E é isso. É real e é experimentação. Tu só vai saber quem é Deus experimentando Deus. Não tem, eu posso ficar aqui a vida inteira falando sobre como é Deus. O que é a verdade, qual é a consciência da verdade, como a gente manifesta. Eu posso ficar aqui a vida inteira falando sobre isso, eu nunca vou me cansar. Quer dizer, às vezes eu canso, né? Mas mesmo assim eu posso ficar a vida inteira. Né? Que nem o professor Hélio Couto. Toda palestra tem que falar a mesma coisa, porque ninguém entende. Tem uma palestra que ele dá um chilique, né? Ele fala isso.
Oxe, mas de quantas formas eu tenho que falar a mesma coisa? Gente, é mais simples do que a gente pensa. Complicado é o ego. Deus é simples. Fecha os olhos. Sente amor. Toca no irmão teu com amor. Busca ajudar um irmão, não para você se sentir bem, mas porque você realmente o ama. E não porque você vai se sentir bem se ele tiver melhor, mas porque você realmente o ama. Tu vai sentir Deus, não tem como não sentir. Ele é amor. Sempre que tu entrar em fase com amor, ele se manifesta, tu sente ele. O problema é que tu não dá valor aos teus sentimentos. Tu dá valor à tua racionalização. Tu dá valor às coisas, às pessoas enquanto especiais. Mas tu não dá valor à sensação de Deus, à experiência de Deus. Eu mesma vi vários milagres acontecendo durante a minha vida. E muitos intencionados por mim e guiados para que acontecesse daquela forma. E eu mesma não me surpreendia com aquilo, sabe por quê? Porque eram milagres. Muitos desses em palestra eu sempre peço físico. Por que eu peço físico, uma dor física? Porque físico tu consegue mensurar, tava doendo, parou de doer. Só por isso, por o único motivo. Então fui orientada a fazer assim, físico porque era isso. Só que eu sabia as curas emocionais de traumas que aconteciam, depois me eram relatadas. As pessoas vinham falar comigo, entende? Então, o que eu posso te dizer, só desperta, porque tu é muito necessário para o trabalho. Eu quero saber se em relação à ressonância alguém quer ainda fazer mais uma pergunta, senão eu vou ensinar como é que faz. Fiz hoje o atendimento com a Fernanda Chaves, super indico. Sim, a Fernandinha, a Nandinha. Façam o atendimento com a Fernanda, com a Érica. Tá? É outro nível. Vou pedir hoje 12 onda, vou fazer a apometria também, obrigada. Faz a apometria, é necessário porque a gente tem chips intracelulares, microchips, tá? Se a nossa vida não tá resolvida, continua pedindo. Porque nesse momento é necessário. Se você não precisasse da ressonância, você... Por exemplo, hoje eu não preciso da ressonância, entendeu? Hoje eu não preciso da ressonância. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, eu escolho o que eu quero e eu faço. Eu plasmo, eu manifesto. Só que tem um porém. Como eu estou semi-rememorada, tem um detalhe. E eu não sei todo o projeto, mas eu sigo a minha intuição, mas eu não sei todo o projeto, então o que acontece? Eu não peço nada. Entende? Eu aceito tudo como é. E eu entendo que algumas coisas têm que acontecer. Quando eu sinto que tem que ter um movimento na minha vida emocional, na minha vida financeira, na minha vida profissional, eu faço um movimento. Que nem esses 40 dias. Eu estava gravando a aula dos meus alunos do Despertar Crístico. Foi o que o meu mentor pediu expressamente para eu fazer. Quando eu voltei, eu terminei de digitar o livro 1 do Despertar Crístico, mandei para o meu mentor. Fiquei 20 dias em casa de férias com as minhas filhas, sendo uma criança, comendo pipoca, assistindo filme. Finalizou esses dias, só então eu fui pensar no que seria o resto do meu trabalho para o ano. E aí eu tinha duas coisas em mente. Ou termino de gravar o Despertar Crístico, ou eu começo a digitar o livro 2, que ensina a sustentar a consciência crística. Aí me veio que era para terminar de gravar o Despertar Crístico. Aí eu estou finalizando de gravar o Despertar Crístico. Entende? Porque são mais de 100 horas. Não é uma coisa assim.
Um dia tu termina. É tempo. Sabe? Aí eu terminei e o meu mentor veio justamente dizer isso. Termine o despertar crístico até 10 dias antes do Natal. Eu te guio para entregar o projeto Divino da Graça. Lembre-se que o projeto é rendição e só depois da rendição vem a glória. Então é isso, gente. Eu me rendo e executo e vou fazendo o que eu tenho que fazer. E eu tô tão alinhada com o meu propósito que o meu mentor vem me dizer exatamente o que eu sabia que eu devia fazer. Entende o que acontece? Você está em fase com o seu mentor, você está em fase com a divindade, você está em fase com a espiritualidade, você está em fase com tudo. Segunda-feira, quando eu terminar esses 40 dias, quando a gente concluir, eu termino também o meu trabalho. Eu concluo a tarefa que o meu mentor pediu um mês antes de ele me pedir, um mês antes do prazo. Entende? E aí eu vou usar esses dias que eu vou estar mais reclusa em meditação para trocar de plataforma. Para ser conforme a orientação dele. É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês vão receber tudo. Vocês só precisam se alinhar. Só que se tem alguma coisa da tua vida que não está resolvida, peça a resolução, porque isso vai te impedir. Vai te impedir, tá? Quando eu acordava de manhã, todo dia com aquele celular, que eu não podia olhar o celular, que era cobrador todo dia, gente, era insuportável. Eu não aguentava, meu celular estava sempre no silencioso. Hoje ele está no silencioso para ele não quebrar minhas meditações, não interromper minhas lives, né? Mas antes ele ficava no silencioso porque se ele tocasse eu já sabia o que era, já vinha tudo na minha mente. Já acabava com a minha vida, já acabava com o meu dia porque tinha um cobrador me cobrando. Entende? Deixa eu ver, vou pedir hoje. Era um sentimento, a gente não sabe ouvir que era obsessor ou a minha autossabotagem, né? Gente, em relação à autossabotagem, olha, quando começou um curso em milagres na minha vida, quando ele entrou na minha vida, minhas filhas ainda eram bebês. E eu conversei com Jesus muito sério sobre isso. Eu disse assim, olha, não é autossabotagem. Eu realmente, tudo que eu mais quero na vida é conseguir finalizar esses estudos e cumprir os exercícios de um curso em milagres. Mas hoje, nas condições em que é a minha vida atualmente, isso é impossível. Impossível. Porque era aquele jeito, né? Eu acordava, nem dormia, né? Que é aquele jeito. Elas sempre acordavam antes de mim, eu um trapo. E aí eu disse, mas eu realmente quero fazer isso. E eu peço a tua ajuda, Cristo, para que isso se realize. Não é autossabotagem minha, não é impedimento do meu ego. Eu realmente peço e a única coisa que me interessa é isso. E, gente, não teve um dia que elas acordaram antes da minha meditação. Só para vocês entenderem. Só lá no final do curso, que aí eu comecei aí eu recebi um curso em milagres, que eu pedi a comprovação de Cristo, né? Do meu trabalho, e veio um curso de amor, quer dizer. E aí eu levava elas na banca, que lá na Bahia as crianças têm banca, elas estudam, né? Na banca, que é tipo uma professora particular. E aí depois eu fazia minha meditação. Aí não era na hora que eu acordava, era depois. Às vezes sim. Aí eu fazia de manhã, 5 e pouco quando eu acordava. Depois fazia das 9 e pouco. Depois eu fazia de noite antes de dormir. Então eu fazia, sempre procurei fazer 3 vezes por dia, pelo menos, a meditação. E me pôr em rendição. Me auto-observar, ver como é que estava a minha vida, como é que estava o meu sentimento, pedir a alegria de Jesus, mas executava a prática da caridade, que é o que fazia com que a alegria possa entrar, né? Porque aí, através dos hormônios do bem-estar, a alegria pode se manifestar, ela pode entrar, né? Sou tão grata por estar aqui, agradeço meus mentores, sim.
Entende? Ele disse, né? Os que tiverem que encontrar-se, encontrar-se-ão. Não tem que fazer. Também isso é outra coisa que eu não me preocupo, sabe? Porque eu podia pegar um dinheiro e colocar um marketing. Até eu não vou dizer que isso não vai acontecer, sabe? Mas eu vejo muito isso. Os que tiverem que encontrar-se, encontrar-se-ão. Vai acontecer. E quando eu tiver que fazer algum anúncio, quando eu tiver que fazer alguma coisa, vai ser totalmente guiado e na perfeição. E o mentor de cada um dos meus alunos vai fazer com que chegue esse anúncio para eles, sabe? Vai dar tudo certo. Eu confio no meu Criador plenamente. 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 Confio nos meus mentores. Confio no meu chefinho direto, meu pai. Entende? Entendeu? Eu só preciso deixar que a comunicação entre nós seja ampliada, cada vez mais ampliada. É o que eles me pedem. Amplia a tua porta de abertura. Amplia. Eu já sou um canal direto da divindade. Eu preciso ampliar para outras coisas que eu nem posso imaginar. Então eu faço isso. Todos os dias eu me rendo, me ponho à disposição. Eu dou o meu máximo dentro de mim. Que pode parecer muito pouco para uns e pode parecer super demais para outros. Mas eu aqui sei que eu tô dando o meu máximo. Entende? Eu sei que eu tô dando o meu máximo. E quando eu não der o meu máximo, eu vou ter problemas comigo mesma. E sim, todos os dias dá vontade de desistir. Todos os dias dá vontade de vender imóveis e ficar mostrando imóvel, ver as pessoas alegres, procurando a casa própria e ficar só fazendo isso. Ai, sim, todos os dias dá vontade de dar só palestras de uma forma mais superficial, que traz só um conhecimento, sem expor a minha vida. Entende? Sem expor a minha vida como um exemplo de como chegar lá, de como é o processo, né? De mostrar a minha vulnerabilidade. Eu me ponho vulnerável a vocês. Mas é como eu disse ontem na minha aula, eu estava na minha aula ontem de noite, eu disse assim, olha, não é porque eu sou doce e o meu grau de perdão é 100% que eu não sei usar uma espada. Eu sei usar uma espada. Eu sou uma guerreira. Eu sou uma Atena. Arquetipicamente, eu sei muito bem usar uma espada. Se o meu pai me escolheu para executar o trabalho de guardiã dele, do nome dele, do pensar dele, ele não ia fazer isso com uma bobinha. Ele me deu o poder da espada e eu escolho não usar. Eu escolho usar o perdão como arma, sabe por quê? Porque ele é o único que resolve tudo. Subjugar alguém não resolve nada. A única coisa que resolve tudo na tua vida é o perdão. Quer fazer um bom pedido na ressonância? Aumente o meu grau de capacidade de perdoar e auto-perdoar. Eu quero amar os meus irmãos como Cristo me ama. Eu quero amar a mim mesma como Cristo me ama. Eu quero me ver como Cristo me vê. Faz esses pedidos. E experimenta. Experimenta, porque Deus é experimentação, tá? Para quem não é ressonante, gente, é muito simples,
É muito simples. O que faz uma lista ali do que tem no teu coração, do que tu realmente quer. Porque às vezes você diz assim, eu quero ser feliz, mas eu só vou ser feliz quando eu comprar uma casa. Então você não quer ser feliz, você quer comprar uma casa. Porque para ser feliz você não precisa comprar uma casa. Entende? Então olha com sinceridade tudo que você quer. E não se avexe. Agora eu vou usar um palavreado nordestino. Não se avexe. Se o que tu quer é a casa tal, a caminhonete tal, o marido tal. Só não interfira no livre-arbítrio, né? Põe uma forma sem rosto, se tu não é casado ou namorado. Um arquétipo, né, de marido que você deseja. Ou esposa. Entende? Se você quer ter filhos, se veja segurando o bebezinho, amamentando essa criança. Te vê no dia do batizado, sabe? Te vê assim, levando ele para a escola. Vive a situação. Eu digo, a gente perde muito tempo imaginando tanta besteira, que nem eu ficava assim o tempo todo, o celular tocava e ficava assim naquele estado assim, apavorada com o que vinha de mensagem dos cobradores. Entende? Isso era o que eu estava criando na minha vida. Até o dia que simplesmente não estava a pagar as dívidas, tá? E eu simplesmente disse, eu não vou mais me importar com isso. E nunca mais me importei. Não me importei mesmo. Respondi a mensagem, não sabendo quando que eu ia receber, quando que eu ia poder pagar nada. Mas respondi a mensagem de boa, conversava um pouco, e é isso. Alguns dizem, tu só tá me enrolando, tu não sei o que, não sei o que. Eu digo, olha, infelizmente eu não tenho o que fazer. Se tu acha isso, eu não tenho o que fazer. Eu realmente não tenho o que fazer. Né? E aí parou de me doer. Entende? Eu fiz uma autorressonância em mim. E aí as coisas foram se resolvendo. Entende? Por isso que é o seu sentir. É a sua imposição do que é. Lembra que eu falei das minhas filhas que o pai ia trabalhar, elas tchau, tchau, bye, bye, tchau, tchau, bye, bye. E quando eu ia trabalhar, se agarravam na minha perna, parecia que ia morrer. Uma em cada perna, parecia que ia morrer. Entende? E aí minha sogra e todo mundo, ai, coitadinhas, não sei o que, só pra aumentar minha culpa, né? De que eu tava indo trabalhar, só pra aumentar minha culpa. E eu me sentia muito culpada, até que um dia eu disse, não, se pro pai é tchau, tchau, bye, bye, pra mim também é tchau, tchau, bye, bye. E aí eu já vi elas me dando tchau, tchau, bye, bye. Gente, na manhã seguinte elas acordaram e tchau, tchau, bye, bye, mamãe. E olha, eu nem virei pra trás quando cheguei na esquina. Eu tava indo trabalhar a pé, que era uma quadra da minha casa, né? Eu nem olhei pra trás. Entende? Não senti nenhuma culpa. Aí depois eu pensei, nem olhou pra trás, as meninas. Não olhei. Calma que eu curei agora. Me dá um tempo. Entende? Olha pra você com amor, com compaixão, com verdade, gente. Você está humana. Você não é humana, mas você está humana. E olha essa humanidade com amor, com compaixão, com devoção, com gratidão pelas escolhas que a gente fez, que nos trouxeram até aqui, que vão nos levar cada vez mais próximos à realidade, a quem nós realmente somos, ao Cristo que nós somos, cada vez mais a manifestação da nossa real identidade. Porque só assim a gente vai conseguir servir como o Pai quer que a gente sirva. O nosso servir é de 100%. O nosso servir não é só fazer uma técnica, dar uma ajudinha financeira ou coisa nesse sentido. Até porque um dia eu disse, meu Deus, se eu fosse o Elon Musk, ainda assim, todo esse dinheiro do mundo, eu dividisse com todo mundo, não ia dar. Então não é no mundo que a gente tem que ajudar, gente, não é.
Não vou dizer que não é também para ajudar no mundo. Mas se tu todo dia for dar dinheiro para todo mundo que aparece na tua frente, for ajudar todo mundo que aparece na tua frente com dinheiro, com curas espirituais, que era o que eu gostava de fazer, eu adorava curar, assim, físico, nossa, eu adorava isso. Se eu fizer isso aí o dia inteiro, eu vou curar o corpo da pessoa e não mudou nada, não mudou a consciência, não mudou nada. Amanhã ela vai manifestar outra doença e assim por diante. Entende? Olha quantas pessoas saudáveis existem no mundo cheio de problema, cheio de dor, cheio de sofrimento. Eu vejo todos os dias pessoas saudáveis sofrendo. Então não é a cura do teu corpo físico que vai resolver a tua vida. Aí eu vejo todos os dias também pessoas com uma vida financeira razoavelmente boa, podem não ser ricos milionários, mas uma classe média, estabilizados assim financeiramente, sem problemas de dinheiro, né? Com casa, com carro, com apartamento. Totalmente infelizes e destruídos em relacionamento, com a autoestima, ou com isso, ou com aquilo. Gente, sempre vai ter alguma coisa no mundo, tá? Então, a resposta é: solta o mundo. Resolve o mundo, solta o mundo e manifeste o que você veio fazer aqui. Solte as mágoas, os não perdão, os medos, tudo. Eu quero saber se deu para entender. Eu nem falei do tempo intermediário e das condições do tempo da aceitação, mas acho que a gente falou bem naquelas lives, né? A aceitação da vida tal como é, o que o Hélio Couto fala aqui. Aqui tem o que o Hélio Couto fala. Assim como é dentro, também é fora. É isso. Só que ninguém entende, sabe? As pessoas ficam falando hermetismo. Porque assim como tá em cima, tá embaixo. Porque assim como é dentro, como é fora. E a prática disso, minha gente... O que tem na tua vida que mudou depois de conhecer as leis herméticas? Nada. Você só ficou com um conteúdo de livro a mais na tua consciência. Não mudou nada. Entende? Então o que adianta? É isso que eu tô querendo dizer. Resolve a tua vida prática. Resolve. Não tem como fugir, tu tem que resolver. Aí eu não sei o que fazer. Peça ajuda, peça orientação. Tu devia ter feito antes de fazer todas as escolhas que tu fez. E saiba que a escolha veio do Cristo. Não fale em voz alta. Converse em silêncio, porque se tem algum obsessor, faça a proteção, a pirâmide que eu ensinei. Chame o Cristo em presença, faça as perguntas e espera a resposta no teu coração. Pode fazer aquele pêndulo humano que eu ensinei para vocês. Ou você pode colocar a mão no seu coração e dizer: me mudo para tal lugar, sim ou não? Aí você diz: sim, me mudo para tal lugar, sim. E vê se tu sente conforto ou desconforto. Se sentiu desconforto, a resposta é não. Tu sabe tudo. Tu é Deus em manifestação. Tu sabe presente, passado e futuro. Outra coisa também que me deixa segura em relação ao meu trabalho é que eu já vi o futuro. Me foi mostrado, não é? Ai, a Ana é clarividente. Talvez até eu seja. Não como eu vejo as pessoas falando ali. Eu não vejo espíritos, entendeu? Eu não ouço vozes, nada disso. Só que eu sei das coisas, né? Me foi mostrado, e eu não vou dizer que isso não venha acontecer, porque isso é uma mediunidade que provavelmente esses canais vão se abrir. Não foi feito isso para mostrar justamente que uma pessoa normal, com uma vida normal, pode despertar. Entende? Que não precisa ter nenhum poder extrafísico. Superpoderes, que a gente diria que são nossos poderes naturais. Jesus fala disso também no curso de Milagres e no curso de Amor, né? Não é nenhum poder sobrenatural, são os teus poderes naturais que tu te impede de manifestar. Por exemplo, assim, me foi mostrado já que já foi cumprido esse trabalho. É isso que ninguém entende, da onde que vem a minha segurança de falar. Vem dali, eu vi que já foi cumprido. Eu fui dentro de Deus, eu vi onde nós estamos em estado de centelha.
sabe? Eu conheço a verdade. Como é que eu vou ficar desesperada ou abalada com qualquer coisa que possa acontecer se eu sei que tá tudo resolvido, porque realmente eu já vi tudo resolvido. E eu sei onde nós estamos dentro de Deus. Entende? Então, não é que eu sou insensível. Eu não sou insensível. Eu vi já como é que é a realidade. Eu sei que isso aqui é uma holografia. Eu vivo aqui, eu estou aqui, eu sigo as normas daqui. Mas eu não sou daqui. É o que o Hélio Couto diz. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Não é o mundo que manda em mim. Não é as leis do mundo que mandam em mim ou os acontecimentos do mundo que mandam em mim. É a divindade. É quem eu realmente sou, é quem você realmente é que tem que ser o manifestador da tua vida. É de cima para baixo. O problema é que a gente quer o quê? Quando alguém procura curas ou resolver a sua vida, a gente quer que Deus seja nosso escravo e que faça aquilo que o nosso ego quer. E isso não vai acontecer. Não vai, porque isso vai te prejudicar ainda mais. E às vezes de uma forma quase irreversível, porque não tem nada que seja irreversível, né? Mas nessa vida talvez seja irreversível. Então não é sábio a gente dizer, Pai, faça assim em mim a tua vontade, eu quero que a vontade de Deus seja feita. Só que aí, por exemplo, se você fizer um pedido desses, pode ser assim que nem eu fiz agora, ou pode ser na ressonância, você vai aceitar a vontade dele ou você vai ficar dizendo, mas eu não tenho carro, mas eu não tenho dinheiro para pagar a prestação, mas eu não tenho dinheiro para comprar um imóvel, mas eu não sei o quê. Então tu não aceitou. Então é melhor que tu peça o carro, a casa e o apartamento, resolva isso aí depois diz, pronto, pai, agora pode fazer a tua vontade em mim. Eu já fiz a minha. Já resolvi o meu probleminha aqui, agora vamos. É esse o intuito da ressonância. O intuito da ressonância é resolver carro, casa, apartamento para que tu vá para a iluminação espiritual. É esse o intuito. E se a gente não entende isso, não entendeu nada. Deu para entender? E dá para fazer sim com um simples implante, que nem eu falei ali para vocês da questão da minha filha. Eu mudei o comportamento delas. E não foi só uma vez, foram muitas e muitas. E não só dela, mudei o comportamento da minha sogra, mudei o comportamento do meu marido. Só que aí, o que aconteceu? Então as pessoas começaram a me tratar muito bem, me tratar com admiração, que era uma coisa que não acontecia, né? Lembra que eu falei para vocês que era bem pelo contrário? Eu passava de louca ou de incompetente, porque eu não sabia dobrar o lençol de baixo, essas coisas, né? Porque eu nunca fui dona de casa, né? Eu sempre fui empresária. E eu não sabia fazer essas coisas, né? E aí, passava de borra-bostinha. Até que um dia eu digo, não, sou eu me tratando assim, eu me considero uma borra-bostinha porque eu não... E aí eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente e manifestar de uma forma diferente. Entende? Mas eu precisei saber que era eu mesma comigo mesma, olhar o que tinha dentro de mim, que era aquela forma como as pessoas me tratavam, que era como eu me sentia, ver que era eu mesma que me sentia daquela forma. E quando eu comecei a me amar, me honrar, me respeitar e me ver como Deus em manifestação, as pessoas começaram a me tratar assim, mesmo que elas não entendam o que eu falo, mesmo que elas não concordem com o que eu falo, mesmo que elas fiquem com medo por mim e digam, tu tem que te proteger, tu tem que isso, tu tem que aquilo, ainda assim elas me tratam agora com respeito, com honraria. E não que eu queira ser honrada, mas porque eu me respeito, eu me honro. E aí é natural que as pessoas me tratem assim, entende? Porque a onda sou eu que mando, eu que recebo. Então, o que você está recebendo do mundo é o que você está dando para o mundo. É isso que eu quero te mostrar, né? Esses dias meu afilhado disse, porque não sei o quê, porque eu queria isso, eu queria aquilo. Aí passou por uma situação lá. E aí eu disse, o que tu tá dando pro mundo para receber aquilo que tu quer?
O que tu tá dando pro mundo? Paga o que tu quer receber do mundo, porque só tem uma moeda, dar e receber. E é assim que Deus é, e é assim que funciona. Quanto amor eu dou e quanto amor eu recebo. Quantas curas eu dou e quantas curas eu recebo. Quanto eu me ponho à disposição de perdoar, eu sou perdoada. Quanto eu me ponho à disposição para curar e aprender a curar, eu sou curada. Entende? É isso. É isso e mais nada. Então deu para entender? Então é isso, minha gente. Acho que já foi aqui mais de horas. Eu quero saber se ficou bem claro, porque às vezes eu falo demais, e aí vou pra cá, vou pra lá. Mas o que eu compartilho com vocês é o meu sentir. Mais importante do que as palavras é o sentir da consciência crística. E isso é em cada vídeo infiltrado em todos nós, e por osmose a gente vai recebendo. Da mesma forma que o professor Hélio Couto diz, todos que estão aqui recebem luz divina diretamente no coronário para poder entender o que está sendo falado. Porque senão a gente não teria capacidade de entender, olha só. Eles já sabem disso. Todos que estão aqui recebem luz divina diretamente no coronário para poder entender o que eu digo, porque não tem como entender um ego, entender o ser único, que ele é, na sua concepção, separado, né? Então é isso, tá, amores? Uns beijos, amo vocês, a gente se vê amanhã, vamos almoçar. Eu vou lá também. Eu tenho bastante coisa ainda pra fazer hoje, tá? Beijo. Até mais. Fiquem bem e vão me dando um retorno disso. Peçam as ondas. Façam vocês também a autorressonância e depois me contem, né? Gente, tô sentindo uma energia fortíssima agora. O que tu tá sentindo, Camila? Tu é maravilhosa, né? Que honra ter te conhecido pessoalmente. Eu queria até ir no teu evento lá. Eu adoro fazer essas coisas no meio do mato, bem legal. Para quem é da região ali de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, o litoral gaúcho, vale a pena. O evento da Camila é bem legal. De mulheres, para mulheres, né, Camila? Tu consegue descrever, Camila, o que tu tá sentindo? Coronário, maravilhoso. Ai, é que eu descrevi pra vocês. Olha só. Ai, desculpa, eu cuspi em vocês. Ó. Quando a gente descreve, eu falei isso ontem ou anteontem na live, né? Quando a gente descreve, a gente consegue visualizar. Por isso que eu descrevo para vocês a consciência crística, eu descrevo como é que é dentro de Deus, eu descrevo o pensar e sentir de Deus, porque isso cria uma imagem na tua consciência e aí entra em fase com a lembrança que tu tem, e aí fica mais fácil para te acessar a memória, né? Seria uma honra te receber. Eu tô numa luz branca e rosa que está me banhando. Bem isso, Karina. E, gente, isso acontece o tempo todo, vocês nem percebem, sabe? Mas se vocês ficarem observando e dizer, olha, só quero ver o que tem ao meu redor, você vai ver. Nunca tive tanta certeza de tudo. Gratidão, amo você, né? Eu também te amo, Karina. Amores da minha vida, eu amo vocês. Olha, um monte de corações. Ai, eu acho tão engraçado isso. Bem criança, né? Bem criança. Bem criança. Hoje eu tava falando de manhã com uma amiga minha, ela disse, ai, a gente era bem bobinha, né? Mas eu gostava daquela bobinha. Eu digo, eu também. Eu ainda gosto daquela bobinha, ela ainda vive em mim. Por anos, eu rejeitei essa bobinha, sabe? Eu quis ser a mulher de negócios. E eu rejeitei a Ana ingênua, a espontânea. Eu ficava querendo ser perfeita pro mundo, sabe? Na concepção do mundo. Gente do céu, quanta ignorância, né? A energia é bem forte no coronário, terceiro olho. Até parei em meditação e entrei em transe. Incrível.
Ai, Camila, que massa! Depois me manda tudo lá no WhatsApp que eu quero saber. Somos, isso aí, Fernanda. Gente, um beijo. Vocês estão num trabalho dirigido, orientado e supervisionado pelos senhores do karma para a transmutação de seus karmas. A consciência crística permite o acesso à sua real identidade divina e, consequentemente, tudo que é humano se desfaz. Entende o que é? É muito mais do que tu pode imaginar. Hoje de manhã eu estava vendo a entrevista com o Mago Negro e foi bem semelhante aquela entrevista com o que aconteceu com o Mago Negro que estava na minha família, né? Que veio para tentar impedir o meu trabalho, da minha irmã, da minha mãe e tudo mais, né? Então, foi muito semelhante. Porque ele entrou dentro de mim. Eu não sou médium de incorporação, né? Eu não sou médium. Mas eu sinto o sentir e eu compartilho o meu sentir com ele, né? Eu consigo acessar essas memórias. É incrível como a apometria consegue fazer esses sentires, né? Consegue fazer com que a gente acesse memórias, volte para o passado, vá para o futuro, polarize, despolarize. Lembre de coisas, esqueça de outras, né? Muita responsabilidade de trabalhar com a apometria. Muita mesmo, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em tudo que a gente faz. A gente não tá aqui brincando de Deus ou de divindade. Nós somos a divindade. E a gente tem que entender a nossa responsabilidade como o que a gente tá fazendo aqui. E levar bem a sério esse trabalho, porque ele é bem sério, apesar de ser super gostoso, bem leve e que vai trazer só paz. E é como diz o professor Hélio Couto, vai resolver toda a tua vida, dos teus antepassados, das futuras gerações, de todos que se correlacionam contigo no tempo e no espaço. Vale a pena ou não iluminar-se? Pelo amor, né? Tem alguma outra coisa que tu pode querer além disso? Pelo amor. Ai, vou guardar meus trauminhas lá de infância, porque não dá. Isso aí não dá. Ah, para, né? Ah, não, mas então da outra vida fui assassinada. Não vou guardar isso aí. Não vou perdoar, não. Ah, trabalhei pra Deus um tempão. Ele me ferrou, morri queimada. E eu não quero mais saber disso aí, não. Ó, descobri tal coisa. Gente, é uma fofocaiada se a gente investigar nossas vidas. Não precisa. Todos os teus problemas estão aqui, estão nessa vida e estão agora. Só resolve esses que todas as outras vidas serão transmutadas. E os erros que você cometeu, o Espírito Santo corrigirá. Tanto na forma quanto nos irmãos. Né? Como se fosse no outro. Mas é em você mesmo. Tudo será corrigido. Já é dito isso em um curso em milagres, gente. Tá? Só vem pra casa que tudo vai estar resolvido. Confia em mim. Tá bom? Beijo. Amo vocês. Até amanhã, cedinho.